coração neste dia, que se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, apenas 2 versículos. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e versículo 24. E diz assim o versículo 20: Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio a ele a sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Versículo 24 diz assim: Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e se chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Davi é um homem considerado por Deus um homem segundo o seu coração. Acredito que não deva ter sido pouco o que Davi fez para que ele carregasse consigo esse título, um homem segundo o coração de Deus. Mas num dado momento da sua vida, as coisas saem do controle. Num dado momento da vida do salmista, do rei Davi, ele perde o controle e erra, e peca, e faz aquilo que entristece o coração de Deus. E é nesse momento que Davi, ele precisa se posicionar, e é isso que eu preciso compartilhar contigo neste dia. Existem momentos na nossa vida que as coisas elas saem um pouco do controle, elas saem um pouco da nossa direção, ela foge. E mesmo nesse fugir de controle, o Senhor, ele tem um propósito. O texto vai dizer assim: Então Davi se levantou da terra. Por quê? Depois que ele pecou, depois que ele adulterou, depois que ele entendeu que ele fez o que não deveria ter feito, ele pega e ele se levanta da terra, diz o texto, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e lhe puseram pão, e comeu. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o texto vai dizer que ele se levantou. Depois que ele entendeu que ele havia errado, depois que ele teve a consciência de que o que ele havia feito não ia trazer boas consequências, ele se levanta. O que isso significa? Se posicionou. Ele não fica na mesma condição do erro. Ele entendeu o erro, ele pecou, mas agora ele se posiciona, ele fala: eu pequei, mas eu não vou permanecer no estado de pecado. Ele se levanta. O fato é que algumas pessoas, meus queridos, eles se acostumam com o erro e já não tem mais força de se levantar. Davi, ele mostra para nós que ele errou e ele se levantou, ou seja, ele não quis permanecer na condição de pecado. Ele se levantou e ele foi fazer o que era diferente daquilo que ele havia feito. Depois ele fala assim: e se lavou. Irmãos, aqui, por quê? Tem um significado para nós. O fato dele se lavar, ele tomou um banho, simbolizando que ele havia tirado a sujeira do corpo. Mas hoje o Senhor fala assim: se levanta, se posiciona e lava, e toma um banho nas águas do rio de Deus. O Senhor, neste dia, nessa hora, está falando: se levanta, se posiciona, porque eu quero te limpar, eu quero que você tome um banho, eu quero que você sinta sobre a sua vida o bom cheiro de Cristo. Aleluia. Aí ele fala mais o texto: ele se levantou, ele se lavou e ele se ungiu. Outra coisa aqui é que ele deixou a tristeza de lado, ele deixou aquilo que causou dor na sua vida, e para aqueles que também ele de alguma certa forma causou dor, e ele se ungiu. Nesse dia o Senhor fala para mim e para você assim: eu quero derramar sobre a sua vida a unção de alegria. Porque o pecado nos causa tristeza, o pecado nos causa dor, e o Senhor está falando para mim e para você: eu quero te ungir, eu quero trazer alegria daquilo que causou tristeza para a tua vida. Recebe essa parte essa palavra da parte do Senhor neste dia. Aí o texto vai dizer ainda mais
Ele fala que ele se levantou da terra, ele se lavou, ele se ungiu e mudou os vestidos. Ou seja, aquilo que estava cobrindo ele, que era o pecado, que era o erro, agora ele fala assim, ele se levanta e troca as vestes dele. Não adianta eu me levantar e continuar pensando e continuar me vestindo daquela roupagem antiga que me causa peso, que me causa dor, que me causa tristeza. É hora do Senhor deixar com que você se posicione para você colocar roupas diferentes, roupas de alegria. Tira a roupa de amargura, tira a roupa de tristeza neste dia, em nome de Jesus. E ele fala assim, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Ai, que lindo, meu Deus do céu. Ele passa do pecado para a adoração. O Senhor permite, porque tudo está no controle do Senhor. O Senhor não perdeu o controle. Ele permite Davi passar pelo pecado e transforma o pecado dele em adoração. Agora então Davi consegue externar a gratidão e adora, e por causa daquilo que Davi se posicionou, o Senhor lembra dele. Neste dia, nesta hora, o Senhor está se lembrando de mim e de você. Deixa eu orar pela tua vida em nome de Jesus, amém? Recebe essa palavra da parte do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Deus soberano, Pai, onde esta palavra, onde esta oração chegar, que ela venha causar transformação, libertação, cura, ó Pai. E que todo vestígio de tristeza, de dor, de decepção e de pecado venha ser transformada em adoração. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e daquele que ouve esta mensagem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.